Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Casemiro e hoje eu quero trazer para você uma solução de timing tracking, de gestão do tempo, de acompanhamento de tempo. Você que é consultor de TI como eu ou trabalha numa área específica de suporte ao cliente, presta muito acesso remoto, não precisa ser da área de TI não precisa ser da área técnica não, pode ser da área comercial, da área financeira, qualquer trabalho em que você precise acessar remotamente a máquina do cliente, executar o seu trabalho de consultoria, de suporte, de mentoria, de tirar dúvida, enfim, fazer o seu serviço e você bilhetar, você conseguir acompanhar. Você conseguir no final das contas, quando você termina ali com o cliente, falar quanto tempo eu gastei para atender esse cliente. Que daí você já vai saber quanto que é a sua hora serviço. Você só vai aplicar o tempo gasto, a hora serviço, depois fatura o cliente. Mas como é que você consegue fazer isso efetivamente, sem precisar ficar lembrando de anotar no caderno? Eu comecei a anotar, ele tá horário, e me esqueci o horário que eu iniciei. Esse é o problema. Você não ter subsídio ou uma ferramenta que te possibilite automatizar esse processo. Então eu vou começar a trazer algumas soluções aqui. Tá? Vou de repente até criar uma playlist de aplicativos de timing tracking e eu vou começar a trazer os que eu já testei e que eu sou parceiro também, tá? O primeiro que eu quero trazer aqui hoje é o Clockify. Olha ele aqui, ó, tá instalado a versão de Windows, mas quero mostrar o site dele também. Vamos lá. Vamos pegar o site institucional aqui, tá? Traduzir pelo navegador, ó lá. O mais popular rastreador de tempo livre para equipes. Software de controle de tempo usado por milhões. O Clockify é um aplicativo de controle de tempo e folha de ponto, que você pode utilizar também, que permite registrar as horas trabalhadas em diversos projetos. Usuários ilimitados, e você tem aqui sempre uma versão gratuita para testar, tá? Aí, ó, você vai ter aqui, tá vendo, ó? Temporizador, você vai ter os recursos. O recurso de temporizador é o principal. Eu não vou dar play no vídeo aqui, porque você pode dar play aí na sua casa, na sua faculdade, onde você está, né, na sua empresa, mas basicamente você tem os projetos aqui rodando, tá vendo? Ó? 2 horas de atendimento, das 1 às 3, tá vendo? Ó? E você pode dar continuidade também. Sabe aqueles atendimentos que você começa, aí tem que parar porque precisa ir almoçar, precisa fazer uma pausa, correr uma urgência, ou o próprio cliente tá ali e fala, eu não tenho isso que você precisa, mas mais tarde eu te trago. Você não vai ficar esperando ali, você vai otimizar seu tempo. Então você pausa o atendimento, porque ele vai contabilizar aquela primeira proporção de atendimento. E aí você vai almoçar, vai fazer o que precisa fazer. Quando precisa retomar o atendimento, sei lá, o cliente te chamou no WhatsApp. Casemiro, já estou com o dado que você precisa, com o acesso que você precisa, com o que quer que seja. Vamos dar continuidade? Você dá continuidade no atendimento. Você não precisa criar um outro ticket, um outro atendimento diferente e ficar somando, que seria o natural. No mesmo atendimento você vai falar, comecei a atender o cliente 8 horas da manhã, tive que parar às 9h15, depois comecei a atender ele às 14, de novo no mesmo chamado, para a mesma necessidade, e fui até umas 17h08. Pronto. Você tem 2 pedaços agora para faturar, tá? Tá vendo? Ó, você relaciona os projetos, relaciona os clientes, diz se aquele atendimento ele é faturável ou não, se você vai cobrar por ele ou não. Tem o controle de quando iniciou e de quando terminou, tá vendo? Tem aqui, ó, o tempo decorrido, tem o play para dar continuidade nesses casos em que eu tô mostrando para vocês, né, que eu tô dando como exemplo, tá? Olha que interessante. Aqui em cima tem os outros recursos também, né? Porque esse aqui é o principal, é o temporizador. Mas nós temos aqui, ó, tempo livre, para você saber qual é o free buzz dos usuários. Olha lá, manage holidays, manage policies, gerenciar as políticas, gerenciar também aqui as férias, para saber quem é que está na empresa para pegar serviço ali, para você passar o serviço para o colaborador, tá? Relatório de atividades, olha só que interessante. Sarah, Owen e Alex, tá vendo, ó? Tá chegando aqui, ó, no caso dele aqui é um break, tá vendo, ó, um time off de 10 minutinhos, tá em progresso, ele tá tomando café. O Owen tá trabalhando, work, project X, tá trabalhando no projeto X, já faz 5 horas e 20 minutos, in progress, tá vendo, ó? Total essa semana, 13 horas. Muito embora a Sarah esteja tomando café agora, ela trabalhou 13 horas igual o Owen, né? Agora já o Alex aqui trabalhou menos, trabalhou 5 horas no montante dessa semana. Nesse momento ele está fazendo um meeting, uma reunião com o cliente,
Está no escritório, poderia estar em home office, colocaria a etiqueta aqui. Você tem o controle de todas essas informações em tempo real. E já está atendendo esse cliente às 5 horas e 30 minutos aqui, tá vendo? Ó? Aí você sabe quanto que tempo que ele está pausado aqui, tá vendo? Ó? E você tem também as dashboards total de horas gastas nessas legendas aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Para o projeto, no escritório e tudo mais. Ou por projeto, tá vendo? Ou o montante. E aqui você também tem já relacionado do maior para o menor ali, tá? Bem bacana mesmo, ó lá. Temporizador, folha de ponto. Você tem uma timesheet aqui, ó. Deixa ele carregar em inglês mesmo que fica melhor, senão vai ficar recarregando aqui. Deixa eu voltar. Produto. Pronto, deixa em inglês mesmo, que a gente vai fazendo assim, ó. Vamos lá para o comecinho. Location. Primeiro, que quando você instala ele no app, você consegue saber onde o seu funcionário está. Se você precisa ter controle, se seus funcionários são funcionários, por exemplo, que são entregadores, você precisa ter controle de saber onde eles estão, pronto, aí ó, só pelo app ele já pega o GPS do dispositivo e fala, tá aqui, tá lá, tá fazendo rota de entrega, caso seja empresa de entrega, né? Olha lá, tá? Recorder, né, os horários que começaram a fazer a gravação aqui, tá vendo? Ó, desses três, por exemplo. Em activities, né, em atividades, tá? E aqui ele vai falando aqui também os recursos. Vamos por aqui por cima, ó, que a gente não se perde. Aí as atividades, o time off para ter o controle de jornada, mas também o controle da FreeBuzz, né, ocupado e disponível, está de férias ou não. Você tem o scheduling aqui, que funciona como um project, tá? Você vai ver aqui, ó, quando que ele está disponível, qual a disponibilidade dele. Então, por exemplo, em maio, para o Oven, tá full, tá vendo? Ó? Aqui, ó, para a Sara também, só que aí, ó, para aqui, a partir do dia 7, ela tem disponibilidade de 8 horas, a jornada tradicional de trabalho, né? 8 horas diárias, pelo menos aqui no Brasil. O Alex já não tá, alguma coisa acontece, tá vermelho. Então você vê por aqui também, ó, a Maia tá em um projeto. Aqui, olha só que legal, no caso do Eric, a gente está vendo que 4 horas ele está sobrecarregado, então é um project também, né, que consegue mostrar para o gestor e para toda a equipe dizendo o seguinte, você está jogando horas para o Eric, ele já está sobrecarregado, ele está over, tá? 4 horas e 2 horas ele está em aberto, open, tá? Olha que bacana, na parte de scheduling, tá? Por conta disso, você claramente vai conseguir controlar os próprios projetos. Tá vendo? O status do projeto, qual é o budget, o amount, tá? Quais são as horas traqueadas que foram registradas por colaboradores nesse projeto, que você pode ter um projeto com vários colaboradores trabalhando nele ao mesmo tempo, ou sequencial. Um largou sua etapa, o outro pegou para completar. E você tem todo esse controle também, tá vendo? Quantas horas foram gastas de reunião? Isso gerou custo? Qual o custo? De design, de desenvolvimento do projeto. Opa, ó, aqui já extrapolou também, é uma questão para você ver valor. Você extrapolou para o cliente não pagar, não levar susto. Nem vocês levarem susto também, né? De trabalharem mais e o cliente não pagar aquele mais que foi trabalhado. Então, tudo no controle, né? Para você ter esse controle aí. Auto Tracker, isso aqui é bem interessante, porque daí você faz com que o colaborador nem precise, se quiser pode, que ele faça o report. Trabalhei em tal horário, dei um play aqui, pronto. Ah, eu vou almoçar, dou um pause para voltar, se eu for trabalhar de volta depois do almoço nessa mesma atividade. Se eu finalizar por ali mesmo, eu dou um stop. Pronto, ele já computa isso aí. Esse é o processo manual, mas também tem um processo automatizado que é por aplicativo. Então, se o seu colaborador trabalha numa planilha específica ou trabalha num sistema específico, usa um navegador específico, um aplicativo de desktop específico, você vai fazer o tracking no aplicativo, que aí nem ele precisa se preocupar. O colaborador vai chegar para trabalhar, vai abrir o aplicativo e o próprio fato de estar abrindo o aplicativo, né, isso vai gerar um executável, um serviço lá no Task Manager, no Windows, no Mac que ele está abrindo. O aplicativo do Clockify, ele vai detectar que aquele aplicativo foi iniciado e já vai dar um start time ali, né? Vai começar a traquear, vai começar a rodar o reloginho. Opa! Na máquina que a Fabiana todo dia vem trabalhar, o software
financeiro dela foi aberto. Isso significa que ela chegou para trabalhar, porque logou com o usuário dela e abriu o software no perfil dela. Pronto, ele mesmo dá um play ali para você ter esse controle também de jornada. Se você paga seus colaboradores desse jeito, né, por horas trabalhadas, você tem um software que vai ser fidedigno, né, para você ter os relatórios depois e falar, não, tá aqui, ó, você chegou esse dia para trabalhar, começou aqui, parou de trabalhar no programa aqui, que essa é a questão, né? Quando não está mexendo no mouse, quando não está mexendo no teclado, não está trabalhando. E aí o software vai pegar também o tempo de inatividade. Você tem tudo ali fidedigno, ok? Aí você tem aqui o calendário, você pode conectar os seus calendários que você já usa, tá? Então ele vai refletir todos esses atendimentos que você tem pelo software, reproduz lá no seu Outlook, no seu Google Agenda, no seu calendário do Hotmail, no seu calendário do Exchange, né? O calendário que você tiver aí. O timer, que é o que eu mais uso, tá? Isso aqui é para consultor mesmo, para atendente de chamada, isso aqui é para helpdesk, né? Que vai colocar todos os atendimentos ali. Atende tal cliente, tal dia, de tal horário, até horário, deu tanto. Pronto, manda para o financeiro, contas a receber, ele cobra o cliente tal dia com as informações aqui. Se o cliente questionar, inclusive, você está cobrando aqui, falou que trabalhou, sei lá, 8 horas, cadê a prova? O Clockify vai entregar. Pois não, vai emitir um relatório e vai estar lá, tá? Timesheet, olha lá. Agora sim, eu estava mostrando, ele destraduziu na hora aqui no navegador. Olha lá. Por projeto. Então, por exemplo, numa segunda-feira, quantas horas foram entregues para o projeto Y? Tá lá, tá vendo? Na terça-feira não se trabalhou nesse projeto, mas você trabalhou no outro projeto. No X, teve o Y ali em cima, né? Project Y. Tá vendo? Ó, você vai tendo o controle por projeto. Aí você muda ou por projeto ou por pessoa, né? Você muda o eixo aí da informação. Você pode configurar o Clockify num quiosque, olha só, como sistema de ponto. Olha que legal isso aqui. Tá vendo? Ó, hoje é segunda-feira, 1º de maio. Aí você tem aqui a Mia, tá vendo? Ó? Você tem a Mia, aí você tem aqui, ó, a jornada total, tá vendo? Ó? 4 horas, ela trabalha 4 horas diárias, né? Não é o padrão aqui do Brasil, aqui é 8 horas, mas talvez ela tenha metade da jornada aí. Na semana, 40 horas no total. Pronto, clock in, quando ela vai chegar, bater o ponto, bate o ponto pelo aplicativo, tá? E start break para as paradas que ela precisa fazer. O almoço, né? E de repente uma parada que ela precisa fazer ali, que a empresa também deixa fazer, fica tudo registradinho para o RH também, fica mais facilitado aí, tá? Em reports, em relatórios, você tem diversos relatórios que você pode montar aqui, tá? Para a tua necessidade. Você tem a parte de invoicing, que já fica pronto para enviar para o cliente, ó. A invoice, a fatura, ela já vai desse jeito bonitinho. Você configura logotipo, configura cabeçalho. Ó lá, vai estar tudo descrito, tá vendo? Ó, serviço prestado referente a trabalho de design do projeto X. Quantidade, 20, tá vendo? Ó, 20 horas prestadas, trabalhadas. Qual que é o preço? 10 alguma coisa aqui. Eles botaram 10 alguma coisa ali. Digamos que seja $10 porque tá tudo em dólar aqui. Tá vendo? Qual que é o amount? Qual é o total? Bom, para esse serviço deu $200. Aí teve mais um serviço para outro projeto. Aí de repente esse outro projeto é o mesmo cliente, por isso que está sendo gerado na mesma fatura. E é mesmo, ó lá, Client X, cliente X. Tá? Aqui eu gastei 30 horas. E essa hora que eu gastei para o projeto Y foi de development, foi de desenvolvimento, de programação. É uma hora mais cara, é o dobro, é $20, então deu 600. Tá? E depois teve um produto ali, que é um design asset, é um produto final, né? Foi dado ali uma peça de design para o cliente, uma quantidade só de R$200, R$200 e o total, tá? Da Mônica Martelli, tá certo? Aqui, ó, expenses, os custos que você está tendo com funcionário, com projeto, ó, todos os custos você vai colocando aqui. Tá vendo? Viagem, supplies, né? Que é quando você precisa fazer, repor o estoque. Tá vendo? Os ativos que você usa para produzir o produto final de design, nesse caso de exemplo que eles estão dando aqui, tá vendo? Ó, relacionados a quais projetos, a quais atividades. Você tem os custos aqui, porque depois você pode querer jogar isso em centro de custo, né? Ratear, antes de pagar o colaborador, de repente você vai descontar alguma coisa de um custo que ele gerou no projeto e assim por diante. Tá vendo? Aprovações, ele tem um sistema de aprovação bem interessante, ó. Então, aqui você já tem as pendências, tá vendo? O que não foi submetido ainda e o que foi arquivado. Então aqui, ó,
Remind to approve, tá vendo? Lembrar para aprovar e aprovar. Isso aqui é a aprovação da timesheet, é o próprio RH ou o gerente de projetos, o gestor da pessoa, olhando, tá, o Owen tá falando que a gerente dele é a Alice, tá vendo? Ele puxa a gerente ali, ó, Team Manager, Alice Weiss, ele trabalhou 40 horas, tá? Então ele vai receber ali $1.000. A Sarah tá dizendo que trabalhou 42 horas, só que aí o time off dela foi de 42 também, $2.000 e por aí vai, tá? Você faz ali as aprovações ou reprovações para depois fazer os pagamentos, né? Você tem os percentuais aqui, tá vendo? Ó? Concept, draft, editing, que são dentro do projeto X os tipos de atividades que podem ser desenvolvidas ali, tá vendo? Ó? Qualquer um pode pegar essa atividade, qualquer um do time que está trabalhando dentro desse projeto. Se é billable ou não, né? Billable ou não, se é cobrável ou não, né? Faturável ou não. E qual é o billable rate, né? Qual é a taxa de cobrança que você vai dar para esse tipo de serviço, tá? E o custo também, né? A taxa e o custo também, para tudo isso ficar parametrizado. Aí você cadastra aqui os seus times, tá vendo? Ó? Colaborador, e-mail, qual é a taxa dele dentro do time e o custo, tá vendo? Qual que é a role? Ele é admin, ele é project manager, gerente de projetos, ele é um operador ali da área que ele está trabalhando naquele projeto e que grupo que ele pertence, para você ter tudo controlado, tá vendo? Tudo que eu mostrei aqui em cima no software tem aqui, ó, na coluna do software à esquerda. Deixa eu mostrar agora funcionando. Olha ele aqui, ó. Tudo que eu falei tá aqui, tá vendo? Planilha, rastreador, calendário, painel, relatórios. Olha lá os relatórios. A gente vai ver com calma porque eu vou gravar mais vídeos aqui para o canal. Mas eu quero mostrar já o primeiro módulo, que é o rastreador. Você vai simplesmente colocar o que você vai atender aqui. Por exemplo, ó, eu colocaria aqui configurar o Microsoft 365 Copilot, trazer para minha realidade, né, que eu trabalho mais com soluções Microsoft, para o usuário, sei lá, Fernando, do cliente A. E aí eu vou relacionar isso a um projeto ou não, porque pode ser uma atividade que está dentro de um projeto que já está rolando na empresa, está rodando na empresa, como pode ser uma atividade solta de suporte, tá? Vai depender. Então você vai cadastrar o projeto, ó, já existe inclusive eu cadastro aqui, né, como um projeto geral chamado suporte remoto, justamente, tá até errado ali, remoro, para as horas soltas. Mas se você tiver um projeto que está já estabelecido, tem nome, tem cliente amarrado, você vai trazer ele para cá, ou cria aqui, ou cria no módulo de projetos, e depois ele aparece aqui para você puxar, vai aparecer todos os projetos rastreáveis aqui, tá? Ou você cria na hora, ou você coloca como suporte remoto solto. Deixa eu colocar como suporte remoto solto, depois eu corrijo aqui o texto, tá? Na etiqueta você vai trazer o seu cliente, ou você vai trazer algo que depois você consiga classificar, tá? Olha lá, adicionar, buscar etiquetas. Aí você pode buscar por cliente para associar, você cadastra os clientes, as etiquetas aqui e os clientes aqui, você busca, ou por uma categoria, só para falar que isso aqui é importante, urgente, algo do tipo que vai depois classificar aquele monte de atividades que está sendo executada por um monte de gente naquele mesmo período ali, tá? E aí você vai clicar no play aqui, ó, tá vendo? Cronômetro ou manual. Não, é cronômetro, porque eu vou começar a trabalhar exatamente agora, e aí depois que eu terminar eu só quero vir aqui e dar um pause não, um stop, para poder ir fazer a contagem, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, olha só que interessante, já começou a contabilizar. Olha lá, 1 segundo, 2, 3, 4 segundos de trabalho, 5 segundos e vai. Você pode minimizar aqui, usar outros programas sem problema nenhum, depois você só volta aqui e clica em parar. Quando você clica em parar, ele gera uma entrada aqui embaixo, tá vendo? A entrada de tempo foi adicionada. Então, essa atividade, nesse projeto, para esse cliente, eu usei das 9h44, só que não aparece aqui os segundos, no caso da caixinha, aqui vai aparecer, tá? Às 9h44 e alguma coisa, isso deu 14 minutos. Então, das 9h44, sei lá, tudo bem que eu não comecei às 0 horas exatamente, foi alguma coisinha ali, algum segundo. Mas vamos supor que eu comecei às 9h44 e 00. Foi das 9h44:00 às 9h44 e 14 para dar os 14 segundos, tá bom? Só que depois você faz o cálculo do valor da tua hora, do minuto, do segundo, e você já tem um valor monetário para faturar o teu cliente final.
Uma outra grande boa notícia, que essa eu gosto de utilizar, mas já dei um spoiler para você no começo do vídeo, é que você tem um software rápido que fica aqui, ó, um Quick App. É só você vir e dar um play, ó lá. Você fala no que você está trabalhando. Então vou colocar aqui, atividade X. Ó o projeto, solto ou relacionando o projeto, tá vendo? Mas isso ali só deixa você selecionar depois que você der play. E ainda assim, depois você pode clicar aqui no modo manual. Porque o modo manual é para quando você esqueceu de dar play e já está trabalhando. E agora? Eu não dei play, hein? Na correria pode acontecer. Eu não dei start work. Mas eu lembro que foi às 9h31. Eu lembro. Ou, se você não lembra, você vai lá e tem a informação. Por exemplo, muitas vezes, o que te faz dar o start do trabalho é o cliente te chamar no WhatsApp, é o cliente te mandar um e-mail, você começar a trabalhar por conta daquele e-mail, por conta daquele telefonema. Você vai buscar a ligação, vai buscar no WhatsApp lá. Quando que foi que você viu que você digitou alguma coisa, ou o cliente digitou alguma coisa, que foi aqui que eu comecei. Pronto, aí você pega e registra manualmente. Horário de início, tá? E continua trabalhando. Ou se você já até terminou de trabalhar e não registrou nada, esqueceu, foi tudo, no manual você digita início e fim e ainda tem lá o registro. Tá bom? Então tá aqui, ó. Comecei a trabalhar agora. Atividade X. Play. Olha que bacana. Começou a contar aqui, tá? E aí eu posso minimizar isso aqui sem problema nenhum, a qualquer momento. Posso minimizar, esquecer. Quando eu estiver terminando de trabalhar, eu venho aqui e dou um stop. Olha lá. Aí ele vai pedir mais informações, tá vendo? Nova entrada de tempo, ó. Das 9h46 até que horas? O texto eu já coloquei, mas eu posso alterar aqui e colocar mais informações. Qual o projeto? Olha lá, suporte remoro. Qual tarefa? Opa, aqui foi só um lembrete. Aqui eu vou colocar a tarefa mesmo, que ele vai criar uma task lá, né? Então eu vou colocar aqui, tarefa atividade X. Não está puxando nenhuma, porque eu tenho só tarefa A. Então eu tenho que cadastrar, ó, ele vai para uma outra tela. Então vamos lá. A atividade X, estimativa, porque você pode ter uma estimativa para esse tipo de atividade. Você fala, eu acho que eu vou levar 1 hora, hein? Então vou colocar aqui, ó, 01, 1 hora, criar tarefa. Pronto, ele já criou a atividade com a estimativa, tá? E a etiqueta, qual é o cliente? Qual é a urgência dessa atividade? Cadastra aqui ou cadastra lá e ele puxa aqui, tanto faz. É faturável ou não esse atendimento que eu estou fazendo? Vou clicar em salvar. Pronto, ó. Agora ele registrou. Agora tá aqui em cima, ó, tá vendo? 9h46 a 9h48. Agora eu posso, inclusive, mudar o projeto, mudar o cliente, alterar a tarefa, alterar a entrada de tempo, porque esse é o conceito. Casimiro, por que você teve que repetir a atividade X que você já tinha colocado depois como uma tarefa? Porque dentro de uma tarefa eu posso ter várias entradas de tempo. Essa é a questão. Lembra do pause que eu falei? Ele te possibilita você fazer um pause, para não precisar criar várias tarefas diferentes, sendo que é a mesma coisa, que você trabalhou em pedaços de tempos diferentes para aquele cliente, para aquela atividade, para aquele projeto, tá? Aí você vai colocando mais atividades. Por exemplo, nessa atividade X, para esse cliente, dentro desse projeto, que na verdade está solto aqui, é suporte remoto geral, eu trabalhei esses minutinhos na parte da manhã, mas aconteceu alguma coisa que eu tive que parar aqui. Aí na parte da tarde, eu vou fazer a continuidade, porque, por exemplo, vamos trazer para uma realidade minha aqui. Eu preciso implementar um domínio no Microsoft 365. Tudo bem, se você não sabe qual é o processo, está tudo certo. Eu vou te dizer aqui, mas para você conhecer. Para implantar um domínio, primeiro o cliente ele precisa contratar o domínio. Então eu vou ajudar o cliente a contratar. Foi o que eu fiz de manhã, rapidinho, ó. Em 2 minutinhos eu ajudei o cliente a contratar o domínio dele. É um cliente que está começando a empresa agora, não tinha domínio contratado ainda, beleza. Eu não consegui dar continuidade de atendimento nesse cliente para a configuração de domínio. Entenda essa atividade, essa tarefa X aqui como configuração de domínio no Microsoft 365. Eu só fiz a primeira parte. A segunda seria fazer os apontamentos na zona externa de DNS do domínio. Isso é mais técnico mesmo, mas é algo que é sequencial, vem na sequência. Por fim, quando eu termino isso, aí o domínio está configurado no Microsoft 365 do cliente. Então, depois que eu, sei lá, até antes do almoço, né, porque é cedinho aqui ainda, ó, 9 e pouco, eu voltei a atender aquela mesma macroatividade daquele cliente, que é configurar o domínio no Microsoft 365. Mas eu já tinha feito um pedaço, que é ajudar o cliente a contratar o domínio. Agora eu vou finalizar. Agora eu vou dizer o seguinte, ó, que nesse momento eu vou
configurar. Deixa eu já colocar direto aqui, ó. Apontar registros na zona, vou colocar assim, ó, zona externa de DNS. Aí não vou precisar mencionar o cliente aqui, o projeto aqui, porque já tem etiqueta para isso, tem classificação para isso. Eu coloco o mais curto possível para ficar mais otimizado possível, tá? Vou dar play. Vamos lá. Dei play, minimizei aqui, vou acessar lá o ambiente do cliente remotamente ou pelo navegador aqui. Vou trabalhar, vou fazer os apontamentos, vou trabalhar, vou atender, tá? Terminei. Então, eu volto aqui. Olha só, agora vocês vão entender. Terminei meu trabalho, tá vendo? Olha lá. Essa informação dessa entrada de tempo, olha lá, nova entrada de tempo, mas ainda relacionado ao mesmo tipo de projeto e a mesma atividade X daquele cliente, que é configurar o domínio do cliente no Microsoft 365, tá? Vou colocar aqui a etiqueta do cliente e vou salvar. Isso aqui entra, ó lá, como mais um item para aquela mesma atividade, tá vendo? Um apontamento, uma entrada de tempo com um tipo de atividade e outra entrada de tempo com um tipo de atividade, mas relacionada à mesma tarefa-mãe. Casimiro, o que você está fazendo aqui no software Windows? Tem para Mac também, tá? E tem mobile também, iOS e Android. Porque você pode ter um perfil de atendimento mobile, você registra no mobile. Você tá indo para o navegador? Sim, tá indo para a console administrativa aqui. Olha lá. Os dois que eu fiz tá aqui, certinho, ó. Hora de início, hora de término, o tempo que levou, a atividade, o tipo de projeto que está amarrado. E aí eu tenho todo esse meu controle, tá certo? Gostou da solução? Link na descrição para você testar ou para você adquirir, tá? Para você que já está testando ou você que comprou, deixa aqui nos comentários, tá? Se quiser ver alguma outra solução de time tracking aqui, ou de folha de ponto, tudo isso que vocês viram aqui, controle de ponto de colaborador, controle de trabalho de colaborador, de jornada, né? Para você que é gestor, para você que é RH, fala comigo que eu vou começar a trazer essas soluções aqui no canal também. E soluções que eu já testei, que eu confio que sou parceiro, como essa da Clockify, tá certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like, tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você e para um montão de gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.